Então aparece um pregador dizendo: se você vier à minha igreja, você vai ficar rico. Então a pessoa vai lá. A pessoa vai lá não porque ela ama a Deus, porque ela quer ficar rica. Então ela fica lá sendo enganada com aquelas bobagens todas. O caminho dos ímpios é assim, vai de mal a pior, enganando e sendo enganados o tempo todo. Antes eu tinha dó dessa gente, agora não tenho dó mais não. Eles se merecem, eles se merecem. Os que estão enganando porque são perversos, e os que são enganados porque são movidos pela sua concupiscência. Eles estão buscando mestres segundo as suas cobiças, da bênção e da maldição. Só existe uma fonte: Deus. E se alguém me amaldiçoar? Pega a maldição em mim. E se alguém fizer uma macumba para mim? Já fizeram um monte. E se alguém pegar um sapo, escrever o nome, colocar na boca e enterrar o sapo, na frente da minha casa, que eu moro numa encruzilhada, eu vejo macumba toda sexta-feira, o que acontece? Tem algum efeito isso? Deus é a fonte da bênção e da maldição. Se Deus não abençoa, não adianta alguém abençoar. Se Deus não amaldiçoa, não adianta alguém amaldiçoar. Porque Ele é o administrador destas coisas. Eu posso ouvir a bênção de alguém e aquilo não ter efeito nenhum. E posso ouvir a maldição de alguém e aquilo não ter efeito nenhum. Porque é Deus quem administra essas coisas. Nós não temos que ter medo dos homens. Alguns anos atrás surgiu aí a doutrina da quebra da maldição. Então todos os crentes com medo, porque inventaram mais essa imensa estupidez. E é impressionante como o meio evangélico segue qualquer estupidez que é inventada. É assustador. E eu tenho a suspeita muito forte de que o meio evangélico segue todo esse conjunto de estupidez que nós vemos por aí. O meio evangélico segue porque a vasta maioria dos evangélicos não conhecem a salvação que há em Cristo. Não são crentes de verdade. São pessoas que vão na igreja movidos pelo interesse financeiro. A Bíblia diz: cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças. A Bíblia diz isso. Então aparece um pregador dizendo: se você vier à minha igreja, você vai ficar rico. Então a pessoa vai lá. A pessoa vai lá não porque ela ama a Deus, porque ela quer ficar rica. Então ela fica lá sendo enganada com aquelas bobagens todas. O caminho dos ímpios é assim, vai de mal a pior, enganando e sendo enganados o tempo todo. Antes eu tinha dó dessa gente, agora não tenho dó mais não. Eles se merecem. Eles se merecem. Os que estão enganando porque são perversos, e os que são enganados porque são movidos pela sua concupiscência. Eles estão buscando mestres segundo as suas cobiças, por isso estão lá. Então não tenho dó. E mais, o crente verdadeiro, estava conversando isso com o Cristiano hoje na classe de novos membros. O crente verdadeiro, o eleito de Deus, ele é inenganável. Não sei se existe essa palavra ou não. Mas se não existe, inventei agora. O eleito é inenganável. Ele é enganável enquanto não crê no Evangelho, enquanto não é salvo. Mas depois que ele é salvo, não dá mais para enganá-lo. Ele é enganado enquanto não conhece a salvação que há em Cristo. E ele vai nessas igrejas. E ele busca ali a prosperidade. E ele fica com medo das maldições. E ele participa das 7 semanas da quebra da maldição. E ele participa do jejum da quebra da maldição. E ele participa da fogueira santa que queima a maldição. E assim vai. E vai na igreja da bola de neve. Vai na bola de fogo para queimar a maldição da bola. É um fuar total. É um caos. É uma máquina. É uma máquina de mentiras o tempo todo, maquinando, produzindo lorotas, mentiras o tempo todo. E aquela multidão estúpida acreditando em tudo, em qualquer coisa. E então você vê alguém naquele meio que por uma ação da graça salvadora conhece a fé em Jesus de verdade. Uns poucos ali.
E quando nós lemos Mateus 24, o texto diz assim: eles enganarão, se possível, os próprios eleitos. O que significa isso? Que os eleitos são inenganáveis. Pode botar no dicionário essa palavra agora. Os eleitos são inenganáveis. E então ali salvos, eles olham ao seu redor e dizem: o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem cabimento. E saem desse meio correndo. E passam a ter nojo. Passam a ter nojo dessas coisas. E clamam a Deus dizendo: Senhor, dá-me sempre a tua luz, para que eu jamais volte para aquelas atrocidades todas. E passam a odiar aquelas mentiras, aquelas blasfêmias com ódio consumado. E quando se lembram que o nome santo de igreja é atribuído àquele covil de lobos, aquela pocilga, ficam indignados. Porque o nome igreja foi alçado pela palavra de Deus à condição digníssima. O que é a igreja? É a comunidade dos santos, dos eleitos de Deus. É o povo lavado e redimido. E alguém pega esse título santo, sagrado, e coloca num chiqueiro, aviltando esse nome. E as pessoas que passaram por isso, então, sentem nojo dessas coisas. Mas o meio evangélico continua se produzindo. Por quê? Porque o meio evangélico está cheio de gente perdida. E acreditam em coisas como essa, quebra de maldição. E vão lá. E se sujeitam a esses rituais tolos, essas mentiras que qualquer pessoa com 3 neurônios saberia que é mentira. E acreditam nisso. Acreditam nisso. E seguem essas coisas. A palavra de Deus mostra: Deus é a fonte da bênção e da maldição. Quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, ele pagou. Balaão era um profeta do Senhor. Eu pago para você amaldiçoar Israel. Vocês lembram o que aconteceu? Vejam no livro de Números. Números 23. Números 23. Veja aí, se você tem que ter medo de maldição. Números 23, 20. Balaão disse para Balaque. Números 23, 20. Números 23, 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Deus abençoou. Eu não posso fazer nada. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento. Mas nem uma macumbinha, nada. É o povo de Deus, é o povo eleito. É a menina dos seus olhos, é o povo salvo, santificado, lavado, regenerado, redimido, o povo herdeiro, adotado. Nem adivinhação contra Israel. E o texto prossegue com a resposta de Balaão a Balaque, dizendo: é inútil amaldiçoar esse povo, porque é o povo abençoado de Deus. E um dia o Senhor nos encontrará, e quando nos encontrar Ele dirá assim, Ele olhará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá: apartai-vos de mim, malditos. E os que estiverem à sua direita, bem-vindos. O quê? Benditos de meu Pai. Vocês são benditos. E contra vocês não vale encantamento. Não tenho preocupação com essas coisas. Gênesis 12, 3 mostra, quando ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando ele disse isso para Abraão, ele estava mostrando que ele é a fonte da bênção e da maldição. E ele só. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você já é bendito. Ele é a fonte disso. E o Senhor nos chama de benditos.